Olá pessoal, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou Alessandro Moraes e vocês estão aqui no canal Gospel Tech 316. Nesse vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. Na aula passada, aula número 20, nós finalizamos o capítulo 7 de Romanos, Paulo dizendo que diariamente existe uma luta entre a carne e o espírito. Aquilo que o espírito deseja fazer, a carne não permite fazer, e aquilo que a carne quer fazer e faz, o espírito não aprova, né? E no final de tudo, Paulo diz o seguinte: miserável homem que sou, quem poderá me livrar, desses desejos, desses pecados da minha carne? E aí ele fala: graças a Deus por Cristo Jesus. Ele é o único, o Espírito Santo de Deus, é o que nós vamos ver nessa aula de hoje, capítulo 8, que é o único que pode realmente nos transformar, né? Realmente a gente deixar de ser um crente, um cristão carnal, para ser um cristão espiritual e assim poder viver de acordo com os desejos, com as regras, com as leis do Senhor e mais ainda, além de nós vivermos de acordo com aquilo que Deus quer que a gente viva, a gente vai viver isso com prazer e não por obrigação. Ok, pessoal? Então eu gostaria de estar orando com vocês para nós darmos início a essa aula de hoje. Onde você estiver, se você puder fechar seus olhos, amém. Se não, mantenha-os abertos e somente me acompanhe em oração. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento junto contigo, por mais este momento na tua presença, na presença da tua palavra, que é santa, que é agradável, que é boa, que é perfeita, Senhor. E a cada dia, Senhor, ela nos ensina, e a cada dia ela fortalece o nosso espírito, Senhor. E a cada dia nos limpa e nos purifica, Senhor, e nos transforma, Pai. E nesse momento que nós iremos passar juntos, ó Deus, eu possa realmente estar ministrando o nosso coração, possa estar nos ensinando mais e mais, Senhor, a respeito do Teu Santo Espírito, aquele que o Senhor enviou aqui à terra, Senhor, aquele que ministra em cada um daqueles que creem em Ti, Senhor, daqueles que foram chamados segundo o Seu propósito, daqueles que creem em Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Pai. Senhor, fique conosco, Senhor, nos ensinando, Senhor, tirando as nossas dúvidas, Pai, e fazendo com que nós possamos crescer um pouco mais diante de Ti, ó Deus. Ficarmos um pouco mais parecidos com Cristo Jesus. Porque toda vez que nós aprendemos de Ti e aplicamos isso no dia a dia em nossa vida, é um degrau a mais que nós subimos para o nosso propósito, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, hoje, aula número 21, o título dessa aula é A Vida Espiritual. Então, nós temos aqui primeiro, né, como já falei, nós vamos estudar o capítulo 8, vamos passar algumas lições, algumas aulas estudando esse capítulo 8. A gente vai ver em decorrer esse capítulo que, enfim, é um dos capítulos mais preciosos, né, que existem na Bíblia. Alguns estudiosos dizem que a gente deveria até decorar, gravar todas as palavras desse capítulo, né? A gente ter esse capítulo inteiro de Romanos na mente, de cor e salteado. Mas vamos lá. O que nós vamos estudar, temos um esboço, né, desse capítulo 8. Vamos estar dividindo esse capítulo 8 em 4 partes. A primeira parte, vamos falar aí sobre a vida espiritual, né, a vida com o Espírito Santo, que vai do versículo 1 a 11, e está subdividido em 3 partes. Nenhuma condenação, a vida na carne e a vida no Espírito. A segunda parte é a vida em um novo nível.
Está subdividido em mais 4 tópicos aí. Somos guiados pelo Espírito, temos um Pai celeste e temos um testemunho do Espírito, e somos herdeiros de Deus. Terceira parte do estudo de Romanos 8 vai falar os sofrimentos presentes e a glória futura, dos versículos 18 ao 27. Está subdividido em 4 partes. A profunda convicção de Paulo, a criação geme e espera, nós gememos e esperamos, e o Espírito geme e intercede. E a última parte desse estudo de Romanos, capítulo 8, é a nossa eterna segurança em Deus, né? E são dos versículos 28 ao 39. Está subdividido aí em 3 partes. No passado, Deus era por nós. No presente, Deus é por nós. E no futuro, Deus será por nós. Ok? Então são essas 4 partes aí que nós iremos estudar. Um comentário aí sobre Martinho Lutero, né? Foi aquilo que eu comentei para você. Deveríamos saber o livro inteiro de Romanos, não só o capítulo 8, palavra por palavra. Muitos estudiosos definem aí o livro de Romanos como sendo o evangelho condensado, né? Um resumo de todo o evangelho. Então, por isso que é um livro muito importante para a gente realmente aprender ele e, se possível, até decorar palavra por palavra. Então, Romanos 8 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Através dos anos, este capítulo tem sido lido, estudado e até decorado por muitos, servindo de lenitivo, de conforto e auxílio para muitos corações tão cansados, sem esperança. E as verdades nele contidas têm afugentado o medo da morte, a incerteza e o medo de perder a salvação, o desespero, a desesperança, a tristeza e muitas outras coisas ruins que vêm em nossa mente. Essas palavras de Deus têm afugentado elas de nós. Então vale a pena levar esse estudo de Romanos 8, esse capítulo de Romanos 8, muito a sério, né? Bom, nós vimos que no capítulo 7, né, na última aula aí que nós tivemos, a lei ela é mencionada cerca de 30 vezes, ok? Enquanto o Espírito Santo apenas uma vez, no capítulo 7 que nós estudamos. Já aqui, né, nesse capítulo 8, que nós vamos começar a estudar, o Espírito Santo ele é mencionado cerca de 19 vezes, né? Por isso que o título do capítulo 8 é Uma Vida Espiritual. E alguém já disse o seguinte: quando nós entramos no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, nós entramos nesse capítulo sem condenação, né? Nós vamos ver que Paulo dizendo que para quem está em Cristo Jesus já não há mais condenação alguma. E quando nós terminarmos o estudo desse capítulo 8, no último versículo dele, que é o versículo 39, nós vamos ver Paulo falando que já não há mais separação. Não tem como nós nos separarmos de Deus. Então, entre o começo desse capítulo e o fim, está escrito o quê? E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículos 28 e 29, né? Não somente o 28. Sabemos que esse versículo ele é usado aí inúmeras vezes, né, por muitas pessoas. Às vezes não entendido, não compreendido como deveria ser. Porque muitas pessoas às vezes só usam realmente o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ok? Mas esse todas as coisas são todas as coisas mesmo, tanto as boas como as ruins.
E às vezes nós não entendemos por que está acontecendo uma prova, uma luta, estamos enfrentando uma grande guerra em nossas vidas. Mas existe um propósito, e este propósito é para que a cada dia aqueles que foram chamados possam crescer e possam se parecer mais e mais com Cristo, ok? Então, realmente, tanto as coisas felizes, alegres e boas, quanto as que são angustiosas, as tristes, as difíceis, são propósitos de Deus em nossa vida para que nós possamos crescer. Então, para a vida realmente de um cristão verdadeiro, tudo vai dar certo, queridos. Apesar de às vezes não parecer, mas no final vai dar certo, ok? Então a gente deve, né, deleitar o nosso coração, muitas vezes cansado, nestas verdades para revigorá-lo. E no final, o cristão verdadeiro, tudo vai dar certo. Nós devemos crer e descansar enquanto enfrentamos o nosso dia a dia, ok? Então, nós vamos começar aí a nessa aula de hoje, vendo a primeira divisão, né, das 4, que é sobre a vida espiritual, e nós vamos falar nessa aula somente sobre a primeira parte dessa divisão, que é nenhuma condenação, dos versículos 1 ao versículo 4. Porém, eu gostaria de ler com vocês aí esse capítulo 8 de Romanos. É um capítulo muito importante. Eu gostaria que em casa, depois, ou aonde você estiver com mais tempo, você pudesse reler esse capítulo mais e mais vezes, ok? Então deixa eu colocar na tela aqui ele, né? E diz assim: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Nós vamos estudar hoje até esse versículo 4, tá? Mas deixa eu continuar aqui. Versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade na natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede,
porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros. Portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Vamos ler até aqui, queridos, que é o versículo 17, faz parte desse nosso da primeira divisão, tá? De Romanos 8 aí que nós estamos estudando. Então, a vida espiritual. Nós notamos que há uma nítida sequência entre os últimos versículos do capítulo 7 e o começo do capítulo 8. É como se Paulo estivesse sufocado por tudo que enfrenta e agora, porém, num rasgo de alegria e felicidade, ele canta em alto e bom som. Nenhuma condenação. Ok? Então, versículo 1 de Romanos 8, o fato glorioso. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ok? Nenhuma condenação não significa que as consequências dos meus pecados não irão me acompanhar, mas sim que apesar de todos eles, toda a sujeira da minha vida, no momento em que eu fui alcançado por Cristo, Ele perdoou todo o meu pecado e limpou toda a minha vida. Né? Então vale ressaltar aqui que às vezes as pessoas confundem, né? Quando a gente ensina que a partir do momento que você é alcançado por Cristo, e ali você tem o seu nome escrito no livro da vida, né? Você, como nós vamos ver aí mais para frente, o Espírito Santo te adota para o Pai, né? E que Deus realmente ele te perdoa todos os seus pecados, ele esquece de todos os seus pecados que você cometeu contra ele, não significa que as consequências do pecado também vão sair da sua vida, né? Aquilo que você fez um dia, uma ação que você fez, com certeza trouxe uma reação de volta à sua vida. E muitas vezes essa reação, né, esse fruto, o resultado do seu pecado e a consequência daquilo que você fez vai te acompanhar. Mas Cristo perdoou, né? Ele esqueceu dos seus pecados. Porém, o resultado daquilo que você fez pode sim te acompanhar. Ok, pessoal? Então não quer dizer que quando Cristo me limpa, me purifica, me adota, me regenera, me justifica, e todas as consequências daquilo que eu fiz no passado vai sumir da minha vida. Não. É lógico que o Espírito Santo vai moldar a minha mentalidade, vai mudar a minha mentalidade. Porém, as consequências do meu pecado talvez ainda fiquem marcadas, né? São as cicatrizes. E Romanos 5:1 e Isaías 43:25 fala o seguinte: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Né? Então, Romanos 5 diz que antes
nós éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento que nós somos alcançados por Cristo, nós mudamos de status. Agora nós não somos mais inimigos, mas sim amigos de Deus e justificados por Ele. Isaías 43, 25 diz o seguinte: Eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Ok? Então, nós podemos ter o quê? A certeza de que Deus se esqueceu dos nossos pecados, ok? E que nos justificou e nos tornou agora seus amigos. Isso nós temos a certeza. Agora, as consequências daquilo que um dia eu fiz ainda podem estar presentes na minha vida, ok? Mas é que diferente de como eu encarava antigamente essas consequências, eu devo encarar agora com uma outra mentalidade, mentalidade espiritual de Cristo. Então agora eu tenho que entender o quê? Eu sou uma nova criação. Eu nasci de novo, ok? Uma nova criação. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ou seja, aquela vida dominada, escravizada pelo pecado, pela lei, acabou. Agora nós temos uma nova vida, uma vida espiritual, uma vida cheia do Santo Espírito de Deus em nós, uma vida que nos conduz à vida mesmo e não mais os desejos da nossa natureza pecaminosa que sempre nos conduzia à morte. E aqui cabe uma pergunta: você tem certeza de que é nova criação? Você pode dizer com toda a convicção: estou em Cristo e por isto não temo nenhuma condenação? Porque foi isso que Paulo disse no primeiro versículo 1 de Romanos 8, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação. Então, queridos, é assim que a vida espiritual começa, né? Com regeneração, salvação, novo nascimento, reconciliação, justificação e etc. Todas estas palavras dizem a mesma coisa, com apenas algumas nuances diferentes, ok? Bom, o versículo 2, né? O versículo 1 que nós vimos aí, que é o fato glorioso que já nós não temos mais condenação quando estamos em Cristo Jesus. O versículo 2 diz o seguinte: a razão preciosa. Por que não temos mais condenação? Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida nos libertou da lei do pecado, que leva à morte. Então nós fomos libertos da escravidão, da lei do pecado, que nos leva à morte, pela lei do Espírito, que nos dá vida. Este versículo nos ensina o porquê de nenhuma condenação e como a nossa libertação foi alcançada. A morte de Cristo fez o que a lei jamais podia fazer. E vamos entender isso por partes, ok? A lei do Espírito, né, significa a autoridade que o Espírito exerce sobre a lei do pecado e da morte. Espírito, a lei do Espírito, ela é sobremaneira muito mais poderosa do que a lei do pecado que leva à morte. Tanto é que foi o Espírito Santo de Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos. O Espírito de vida é o Espírito Santo, né? É o próprio Espírito Santo que traz vida, porque ele é essencialmente vida. O Espírito Santo é a vida, como está em Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Ok? Espírito que dá vida se movia. Ele é o agente do nascimento espiritual de
cada pessoa. Então, quando nós nascemos novamente, nós nascemos pelo Espírito da vida, Espírito Santo de Deus. E da lei do pecado e da morte. É a autoridade que o pecado tinha sobre nossa velha natureza humana e resultava na separação de Deus e na morte. Então, quando nós falamos lá, né, em Romanos 5, que nosso status foi mudado de inimigos de Deus para amigos de Deus, né? Então, nós éramos separados de Deus, até que Cristo nos alcançou e então nós somos reconciliados com Deus e agora somos amigos dele, ok? Então, a lei do pecado e da morte me mantinha afastado de Deus, né? Reinava sobre a minha velha natureza humana. Como está em Romanos 6:23, nós já estudamos. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto o pecado me gera morte, Deus me dá vida eterna em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Então, mesmo quando nascemos de novo, a nova natureza por si, natureza espiritual, né? Pelo fato de eu agora ser uma nova pessoa que foi alcançada por Cristo, somente essa natureza não tem o poder para quebrar as amarras do velho homem, né? Do homem carnal. Porém, nós temos o quê? O Espírito Santo em nossas vidas. E podemos depender dele para quebrar tudo em nossas vidas que não vem de Deus. Os vícios, os pecados, erros próprios do não convertido. E o Espírito Santo pode nos livrar de todas essas coisas que têm prejudicado nossa vida e ele vem para nos libertar de tudo isso. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue se libertar dessas coisas. O exemplo nós tivemos com Paulo, capítulo 7, né? Capítulo anterior que nós estudamos. Então, Paulo disse que estamos libertos da lei do pecado e da morte, mas isso não quer dizer que estamos livres das tentações da carne. Então, as tentações ainda sobrevirão sobre a nossa carne. Porém, com a ajuda do Espírito Santo em nós, nós não vamos mais nos entregar a essa lei do pecado. Então, como ficou claro no capítulo 7, capítulo anterior, continuaremos lutando, né, dia após dia, momento após momento, com a nossa carne, pois a natureza carnal ela não foi totalmente erradicada das nossas vidas, não foi arrancada pela raiz, né? Só será erradicada das nossas vidas quando nós tivermos esse nosso corpo glorificado, né? Isso no final, quando Jesus voltar e nos ressuscitar ou nos arrebatar, então esse nosso corpo será glorificado, ou seja, todo nosso desejo carnal não existirá mais, somente lá. Mas até então, nós continuaremos dia após dia a nossa luta contra a nossa carne, ok? Então sim, né? A lei do pecado e da morte, assim como a lei que existe, que é a lei da gravidade, continua viva e ativa, trabalhando o tempo todo. Então, apesar de eu estar liberto da lei do pecado e da morte, mesmo assim, ela está ali ativa em minha vida através das tentações da minha carne. Mas isso não quer dizer que eu vou me entregar a ela. Então, assim como ela está sempre, né, a lei da gravidade está sempre nos puxando para baixo, mas quando entramos num avião que possui um motor que supera, né, a lei da gravidade e podemos subir então mais alto, assim também é quando nós estamos no espírito. A lei da carne não tem poder sobre nós. Por isto que Paulo diz em Gálatas 5,16: vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, o segredo
de levar e viver uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus, com felicidade, com alegria, ok? Subindo, né, a cada dia um degrau rumo a me parecer mais com Cristo. O segredo é viver pelo Espírito Santo, o Espírito que nos dá a vida, o Espírito que nos ajuda a nós falarmos não para os pecados que querem derrotar novamente o nosso espírito, querem nos levar à morte, ok? O segredo é esse, viver pelo Espírito. E os versículos 3 e 4, né, de Romanos 8, fala sobre uma provisão graciosa, ok? Então a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana, ok? Então a lei é boa, mas a nossa natureza humana que deixava a lei enfraquecida. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, na semelhança de nossa natureza humana, né? Porque Jesus veio como homem em carne, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, qual que é a provisão graciosa que Deus nos deu? Seu Filho amado Jesus Cristo, ok? Que morreu, foi sacrifício por todos nós. Então nós notamos que Deus, enviando seu próprio Filho, Jesus, e com ele também o Espírito Santo, tomou a iniciativa de fazer o que a lei de Moisés, né, a lei mosaica lá, não poderia fazer, porque a nossa natureza caída não permitia. Então, como a gente já aprendeu, né, em Romanos 7, aí, nós vamos ver agora do 14 ao 20, ou não? Não. Mas nós aprendemos em Romanos 7, do 14 ao 20, que a lei é boa, é santa, agradável. Porém, é a nossa natureza humana pecaminosa que a enfraquece, né? Que não permite que ela faça nada mais além do que mostrar para nós o quanto nós somos incapazes, né? O quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos realmente nascer de novo, o quanto nós precisamos do Espírito de Deus em nossa vida para nos ajudar no dia a dia, em cada momento da nossa caminhada. Então, John Stott coloca assim: assim, pois, aquilo que a lei enfraquecida pela carne não conseguiu fazer, Deus o fez. Ele fez provisão tanto para a nossa justificação como para a nossa santificação. Então, justificação é o quê? É o momento em que Cristo me alcança. Eu sei que naquele momento eu fui justificado. A minha dívida foi paga, ok? Já não devo mais nada. Então fui justificado. Porém, no meu dia a dia, depois da minha justificação, né, eu tenho que correr uma corrida para a santificação. A cada dia eu tenho que me santificar, ou seja, me tornar mais e mais parecido com Cristo. Então, Deus deu essa provisão para nós através da sua palavra, através de Cristo e do Espírito Santo. Então, a semelhança do homem pecador descreve a encarnação de Cristo e, ao mesmo tempo, mostra que ele era semelhante, mas não igual, né? Então, a semelhança do homem pecador. Então, Cristo era semelhante a nós, mas não igual, né? Um homem morto e um vivo são semelhantes, mas não são iguais, né? Um está respirando e o outro já não está mais. Um está em movimento e o outro já não está mais. Então Jesus foi igual a nós no fato de que ele era homem verdadeiro, né? Não era simplesmente um espírito, um fantasma, algo imaterial. Mas foi diferente no fato de que ele não tinha
pecado, ok? Cristo não pecou. E justamente por Cristo não ter pecado, ele foi sacrificado e Deus aceitou esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como pagamento por todos os nossos pecados, por todas as nossas dívidas. Ele foi capaz de nos justificar, ok? Então, como oferta pelo pecado, no Antigo Testamento, um cordeiro era sacrificado como oferta, como pagamento por esse pecado, simbolizando o que Jesus faria mais tarde na cruz. Então, no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo, como é que Deus perdoava o pecado dos judeus? Eles se reuniam e lá ofereciam como sacrifício um cordeiro. O cordeiro era imolado, né? Tinha que ser um cordeiro perfeito. Não poderia ser um cordeiro defeituoso, machucado, nem nada. Tinha que ser um cordeiro perfeito. E assim, com derramamento de sangue, Deus os perdoava momentaneamente. Ok? Foi isso que simbolizou o que Jesus fez na cruz por nós. Ele foi o Cordeiro Santo de Deus, que era perfeito, foi imolado, seu sangue foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Só que agora não foi mais algo temporário, mas foi algo definitivo. Ok, pessoal? Então, condenou o pecado na carne, isto é, na humanidade de Jesus no corpo de Cristo. Ok? O pecado é, como temos visto, uma espécie de tirano demoníaco, né? Um rei demoníaco, que nos subjuga e nos induz a cumprir sua vontade pervertida. Deus castigou e condenou o pecado na carne, ou seja, no corpo de Cristo. Tudo que a lei exigia era santidade. Se nós formos ler Levíticos, de 11, 44, 45, como está aqui embaixo, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Consagrem-se, sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, pois eu sou santo. Né? Então, em Levítico, Deus deixa bem claro que ele é santo e exige santidade. Então, o que a lei exigia era santidade, mas a lei não tinha poder para tornar o pecado santo. Desculpa, tornar o pecador santo, por causa da nossa natureza carnal, né? Nossa natureza humana pecaminosa. Então, Jesus na cruz pagou todas as exigências da lei. Então, aquilo que a lei não podia fazer por nós, Jesus fez por nós. E Levítico 19, 2, né? Dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Ok, pessoal? Então, por último aí, finalizando essa lição de hoje, vamos citar novamente John Stott, que diz o seguinte: Romanos 7, capítulo 7, insiste em dizer que não podemos guardar a lei porque a carne habita em nós. Romanos 8, 4 diz que sim, nós podemos porque somos habitados pelo Espírito de Deus. Ok, pessoal? Então, por aí nós já temos certeza que Romanos 8 é sim uma continuação de Romanos 7, né? Porque em Romanos 7, Paulo expõe ali no final toda a luta que um homem, um cristão, alguém que crê, mas é carnal ainda, vive no dia a dia com seus pecados, né? A luta que quer fazer o certo, mas não consegue e só faz o errado, mas mesmo fazendo errado não tem prazer naquilo, e essa luta constante, e no fim Paulo fala, sou que homem miserável que eu sou, que aquilo que eu quero fazer não faço, só faço aquilo que eu não quero, mas ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus, porque Cristo Jesus foi essa dádiva que Deus que nos enviou.
Foi esse presente gracioso que Deus nos deu, que através dele podemos então vencer a nossa natureza humana, a nossa velha natureza pecaminosa, porque através de Cristo veio a nossa justificação e veio o Espírito Santo de Deus para nos ajudar no nosso dia a dia a sermos santificados, ou seja, a termos prazer na lei de Deus, a termos prazer em viver de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos. Ok, pessoal? Então, nessa primeira aula do capítulo 8 de Romanos, nós vimos aí do versículo 1 a 4, né? Que nós não temos mais condenação nenhuma, porque estamos em Cristo Jesus e que Deus, né, através do Espírito Santo, através do mover do Espírito em nossa vida, nos ajuda no dia a dia e que aquilo que a lei não fez, não podia fazer, a lei mosaica não podia fazer em nós, o presente que Deus nos deu, que foi a vida do seu Filho Jesus Cristo, fez por nós. Nos livrou de toda a nossa condenação, nos livrou de todo o pecado em nosso corpo. Né? Ele nos justificou, ele nos regenerou, ele nos santificou. Ok, pessoal? Então, esse é o comecinho do capítulo 8 de Romanos. E nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar muito mais nesse capítulo maravilhoso. Gostaria de estar orando com vocês para finalizar essa aula de hoje. Se vocês gostaram muito dessa aula, ou pouco também, vocês possam deixar o like aí nessa aula e principalmente que possam compartilhar com outras pessoas, para que juntos nós possamos a cada dia aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. Ok, pessoal? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, Pai, por tuas palavras. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, Senhor, pela vida do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. O Senhor enviou aqui na terra para poder, Senhor, justificar, para poder mudar o nosso status de inimigo para ser seus amigos, para restaurar, Senhor, a comunhão contigo, pelo Espírito Santo teu Santo Espírito, Pai, que habita em nós, teu Santo Espírito que nos ajuda, Pai, a cada momento em nossa vida, nosso dia a dia, Senhor, a nós lutarmos contra o desejo, contra a vontade da nossa carne, a não mais nos submetermos, Senhor, à lei do pecado e da morte, ó Deus. Pai, muito obrigado, porque não há outro Deus como tu, Senhor. Somente tu é o nosso Deus santo e poderoso. Pai, sabemos que, como vamos aprender nos versículos 28 e 29 de Romanos aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o teu propósito, aqueles que te amam, Senhor. E nós oramos, ó Pai, para que o Senhor abençoe, Senhor, essa nação do Brasil, a nação brasileira, Deus. Sabemos que no próximo dia 30 teremos uma decisão muito importante a fazer em nossas mãos. Que o Senhor possa estar com teu Espírito Santo, iluminando, conduzindo a vida, a mente e o coração das pessoas a fazer o que é certo, ó Deus. E o que é certo está diante de ti, ó Pai. Não está muitas vezes diante dos nossos pensamentos, mas está diante de ti. E que a tua vontade, Senhor, seja feita em nossas vidas através do Santo Espírito teu. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Continua nos protegendo, nos guardando, nos orientando, nos livrando de todo mal e nos sustentando a cada dia. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? É isso aí. Fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.